19 horas 14 minutos. Professor Luiz Arthur Silva, vamos nos despedir para a jogada final. Algum comentário sobre a entrevista coletiva do técnico Cláudio Tencati, explicando algumas situações da equipe, o posicionamento do Jabo, algumas das substituições, até aquilo que a gente comentou do Matheus Oliveira e de outros atletas, não vão estar 100% sempre, até pelo cansaço físico da maratona que vem de jogos. Acho que não foi o caso de hoje, né, que o Brasil teve toda a semana para se preparar, mas para outras rodadas vai haver revezamento entre os jogadores, principalmente nas pontas. O Brasil tem que ter opções para, além do Bruno José, além do Jabo, além do Luiz Henrique, e aí não sabemos ainda na confirmação se será o Bruno Paulo ou se será outro atleta, mas o Brasil precisa reforçar. E por último, comentou a situação do Leandro Leite, que esteve afastado pela Covid-19 e foi reintegrado aos treinamentos, está voltando ao time do Brasil e pode ser a opção no lugar do Souza, na saída do Souza, que foi expulso pela segunda vez nesta Série B. Algumas questões aí, professor. Vamos passar pela última questão, Henrique. A volta ou não do Leandro Leite. Sinto que, pelo fato dele recém ter voltado a treinar uma semana no auge, o Tencati falou durante a entrevista que foi a primeira semana completa do Leandro Leite, com treinamentos depois do retorno provocado pela ausência por causa da Covid. Não acredito no Leandro Leite como opção para o jogo contra o CRB. Ele vai servir como opção no andamento do campeonato, até dentro desse rodízio mais do que essencial, salutar, no sentido da manutenção do condicionamento físico do grupo de jogadores do Brasil. Mas para o futuro imediato, CRB, terça-feira, acredito na presença de Pablo na volância junto com o Bruninho. A questão da rotatividade, isso é importante. Por que se bate tanto na tecla de ter um grupo de jogadores numeroso? Claro, numeroso, mas também com qualidade, porque o Campeonato Brasileiro da Série B é longo, muito longo mesmo, 38 rodadas. Ninguém consegue jogar, tecnicamente falando, no auge as 38 rodadas e também ninguém consegue manter o condicionamento físico durante as 38 rodadas. Sem falar nas suspensões, nas pequenas lesões que acometem os jogadores, enfim, tem a estafa física. Então é importante que haja a cobertura em relação ao número de jogadores. Em relação à saída do Matheus Oliveira e a entrada do Wesley, pena que tivemos a expulsão do Souza. A ideia do Tencati me pareceu que ele ia fazer uso da bola aérea, inclusive fazer o abafa contra a defesa do Oeste, tendo dois homens de referência na frente, De La Torre e Wesley. Isso para algumas partidas, não dentro desse cenário turbulento que foi o final de jogo Brasil e Oeste, mas dentro de algumas partidas que estejam transcorrendo dentro de uma certa normalidade e o Brasil precise buscar o resultado, é sim uma alternativa. Perde a qualidade da bola no chão, perde a qualidade da construção da jogada, mas quem sabe não ganhe na força física, no abafa e até mesmo na possível bola aérea. O Brasil tem laterais que, em boas jornadas, podem chegar até o fundo e servir como assistentes aos dois atacantes, nesse caso o Wesley Pacheco e De La Torre. Mas assim, o lançamento desses dois homens ao mesmo tempo na frente, De La Torre e Wesley Pacheco, não deve ser a tônica, deve ser a exceção, apenas em casos especiais. E finalmente, Henrique, tranquilo por perceber que o técnico Cláudio Tencati notou o grande pecado do Brasil nesta partida, principalmente na primeira etapa, a frouxidão do sistema de marcação no meio-campo, a frouxidão do meio-campo como um todo, que deu muitos espaços para a equipe do Oeste no primeiro tempo, que soube aproveitar esses espaços, jogou, fez o placar e, enfim, mereceu vencer o Brasil. O técnico agora, Cláudio Tencati, não vai ter tanto tempo para treinar, mas estou mais tranquilo no sentido que ele vai conversar bastante com o grupo e precisa conversa. Estes erros que aconteceram hoje são corrigidos com treinamento, mas também com conversa. Sabemos que o grupo de jogadores do Brasil pode render mais do que rendeu hoje. É essencial que se coloque a cabeça no lugar, se converse muito e, na medida do possível, se treine para minorar a possibilidade de erros. Porque na terça-feira, diante do CRB, o Brasil vai ter que, obrigatoriamente, errar bem menos do que errou hoje, se quiser conseguir um resultado positivo. Foi assim que vi
a essa entrevista, em rápidas pinceladas, a entrevista do técnico Cláudio Tencati, pós-jogo Brasil 1, Oeste 2.